Olá, você é aluno da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando e estou aqui para uma aula de História. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Como esse assunto ele é bem extenso e ele tem bastante detalhes, a gente vai dividir essa aula aqui em dois momentos, em aula 1 e aula 2, tá? Esta é a aula 1. E na aula 1 nós vamos abordar os seguintes assuntos: Sociedade francesa no século XVIII, influência dos ideais iluministas, primeira fase da Revolução. Ok? Então, falado, eu quero te chamar já de início a atenção para essa imagem que nós temos aqui na abertura do capítulo do seu livro. Tem uma mulher representada ali, tá? E se você observar, ela está carregando a bandeira da França. Essa mulher representada chama-se Marianne. Trata-se de uma alegoria utilizada para representar a República Francesa, bem como seus valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Ok? Eu paro por aqui para não te dar spoilers do que eu vou te falar no meio e no final desse vídeo aqui. Mas você encontrou ali três ideais bem importantes nessa frase? Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente vai encontrar o porquê que essa sociedade francesa lutou e buscou esses ideais. Para isso, eu preciso que você vá lá na página 630 do seu material e acompanhe comigo ali Sociedade Francesa no século XVIII. Tá? É muito importante que em todas as aulas você esteja com o seu caderno, com sua apostila do lado e principalmente com a sua caneta marca-texto, porque eu vou pedir para você grifar algumas coisas, ok? Como que era a sociedade francesa no século XVIII? É preciso remontar aqui a sociedade estamental que foi implementada lá na Idade Média. Na Idade Média, a gente tem uma divisão social dividida da seguinte maneira. Ela é dividida em estados, em primeiro, segundo e terceiro estado. No primeiro estado, nós temos o clero, tá? No segundo estado, nós temos a nobreza. E no terceiro estado, nós temos os trabalhadores. Naquela época, a igreja ensinava isso da seguinte maneira: existiam aqueles que oram, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham. Dessa maneira, essa sociedade estamental acabou se estendendo e sendo a base da sociedade até esse século XVIII que nós estamos falando aqui. Porém, eu quero que você reflita aí. Será que uma base social de 700 anos atrás serve para a sociedade atual? Pense hoje. Se nós vivêssemos hoje com uma sociedade baseada em um modelo de 700 anos atrás? Eu sei que você pensa que talvez não daria certo. Por quê? Porque as coisas tendem a mudar. E é por conta dessas mudanças e dessas permanências que a gente vai ver a sociedade francesa entrando em uma revolução. Eu vou te lembrar o seguinte: lembra que eu falei lá da sociedade medieval? No terceiro estado nós tínhamos trabalhadores. Mas em um período da história, a gente aprende que houve algo chamado de renascimento comercial urbano. E que esse renascimento comercial urbano proporcionou com que surgisse um novo grupo de pessoas. Eles eram os burgueses, que já no século XVIII, esse grupo da sociedade detinha bastante poder econômico, tá? E bastante influência. Porém, a sua participação política na sociedade era muito limitada. E eu vou te explicar o porquê que era limitada. Teve um momento da história em que a gente tem um sistema político de governo chamado absolutismo. Se você não se lembra do absolutismo, é aquele momento em que os reis eles têm um poder total sobre a sociedade. Ok? Como assim um poder total sobre a sociedade? Existia uma teoria chamada o direito divino dos reis. Essa teoria diz que se um rei ele é rei, é porque ele foi escolhido por Deus. Dessa maneira, se você desobedece a um rei, você está desobedecendo diretamente à vontade de Deus. A crença era tão forte na época que vários súditos do rei procuravam ele para, às vezes, no cerimônia do beijamão, acreditavam que ao beijar a mão do rei eram até curadas de doenças. Isso mesmo. A veneração aos reis era muito grande. Mas nem sempre os reis retribuíam essa veneração da melhor maneira. Eu preciso te lembrar sobre o panorama aí que a gente tem na sociedade,
tá? Eu já te falei aqui, ó, para você acompanhar no seu livro, a sociedade estamental, ok? Está te explicado. Já falei também agora sobre a aristocracia. O que é a aristocracia? É essa nobreza que acompanha o rei. São funcionários públicos que possuem, às vezes, altos cargos e que estão sempre politicamente ligados ao rei. A gente também tem um clero muito importante nesse momento. Existe o alto clero, que é os papas, o papa, os padres, o bispo, os cardeais, e também existe o baixo clero, que é composto por padres menores e por monges, ok? Deu para entender um pouquinho como que era a sociedade daquela época? No terceiro estado, como eu te falei, estavam camponeses, trabalhadores, né? E principalmente a burguesia, que detinha, lembre disso, detinha esse poder econômico, mas o seu poder político ainda era bem limitado. Eu preciso te lembrar do que estava acontecendo em toda a sociedade nesse período, não só na França. Por exemplo, há alguns anos atrás, a Inglaterra instaurou um sistema de governo chamado monarquia parlamentarista, que foi após a Revolução Gloriosa, quando os parlamentares colocaram Guilherme de Orange no poder e ele assinou lá um documento chamado Bill of Rights, onde ele se propunha de que ele iria ser rei, mas as decisões governamentais viriam por parte do parlamento, ok? Aí que a gente cria aquela frase bem famosa, o rei reina, mas não governa. É importante você lembrar também que ali na década de 1770, ali em 1770, nessa década de 70, a gente vai ter as 13 colônias, né, ali na América do Norte, indo em busca da sua independência. Porém, eu preciso te lembrar de um fato bem interessante que acaba envolvendo a França também. Houve a chamada Guerra dos 7 Anos, tá? E eu preciso que você grife aí no seu material, porque isso é bem importante e eu tenho certeza que vai ter alguma atividade a respeito disso, tá? Olha então, no campo político, econômico, a Guerra dos 7 Anos, da qual a França saiu derrotada em relação à Inglaterra, ocasionou perdas enormes para as finanças francesas. Embora a França tenha saído vitoriosa na Guerra de Independência Americana, na qual apoiou os norte-americanos, sua participação nesse conflito custou enormes somas aos cofres franceses e acabou por agravar ainda mais a crise econômica. Tá, eu vou te explicar bem certinho aqui, ó, vem comigo. Teve a Guerra dos 7 Anos, certo? Na Guerra dos 7 Anos, a França foi derrotada pela Inglaterra. A guerra ela tinha altos custos para essas nações. O que acontece? Quando a gente tem a Revolução Americana, a França ela vai se envolver apoiando as 13 colônias em busca da sua independência, até porque ela queria dar o troco na Inglaterra. Ela ficou receosa e quis dar o troco. Porém, mesmo saindo vitoriosos e as 13 colônias virando, né, o que a gente conhece como Estados Unidos da América hoje, a França economicamente ficou meio quebrada. Mas tem uma situação agora que eu preciso te contar, que é o seguinte: mesmo a França estando quebrada, os nobres não pararam de usufruir dos dinheiros públicos para os seus luxos. E, nesse momento, o rei vai começar a aumentar gradativamente os impostos para essas pessoas que vão ficar descontentes, principalmente a burguesia. Eu preciso também que você relacione, eu sei que é bastante coisa, mas você vai conseguir. Eu preciso que você relacione também sobre o movimento iluminista, porque o movimento iluminista ele vai influenciar as pessoas na época em busca dos ideais que a gente já vai ver que vai ser o lema da Revolução Francesa, ok? Mas antes eu preciso te falar da situação política lá. Então teve a Guerra dos 7 Anos, a França saiu vitoriosa junto com as 13 colônias, né? Mas a situação financeira não ficou legal. Começou a aumentar os impostos e isso gerou uma consequência social. Nessa consequência social, esse aumento dos impostos acabou atingindo o segundo e o terceiro estado. E é nesse momento em que é feita a Assembleia dos Notáveis. Para você entender bem, eu vou puxar aqui no livro para você marcar aí e ficar bem atento a tudo que eu estou falando. Assembleia dos Notáveis. Diante desse cenário, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis com a intenção de demonstrar a difícil situação financeira ao clero e à nobreza e pedir apoio.
Os ministros do rei, com o intuito de combater a crise, decidiram aumentar os impostos e introduzir uma nova reforma tributária. Tal reforma previa que o primeiro e o segundo estado também passariam a pagar impostos, contribuindo dessa forma para as finanças do reino. Para um pouquinho e volta aqui comigo. Ok? Tá aí ainda? Beleza. Você viu que na Assembleia dos Notáveis, uma das propostas era que o primeiro e o segundo estado começassem a pagar impostos. Isso significa que, até esse momento, quem estava pagando os impostos era o terceiro estado, que se via sobrecarregado devido a essas altas taxas aí. Ok? Para você memorizar aqui, vem comigo aqui, tá? Eu vou terminar de ler essa parte aqui sobre a Assembleia dos Notáveis, mas eu vou lá para quarta linha do último parágrafo aqui. O clero e a nobreza não aceitaram o decreto e pressionaram o rei para desconsiderar essa reforma, exigindo a convocação dos Estados Gerais. Tá, agora vamos ver aqui, vem comigo e vamos entender o que são os Estados Gerais. Reunião dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram uma assembleia que abarcava os 3 estados. Cada um desses estados, vem aqui comigo, tá? Não se perde aí. Cada um desses estados tinha direito a um voto. E lembra que a decisão era se o primeiro e o segundo iriam pagar impostos. O primeiro e o segundo estados não queriam pagar impostos. No momento da votação, logicamente, eles se uniram e, ao se unir, o terceiro estado teve a sua vontade não acatada. O que vai acontecer? Os membros do terceiro estado, eles vão se revoltar com o que aconteceu. Então, conta a história que eles saem daquela assembleia que estava ocorrendo e eles decidem fazer uma nova assembleia, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Marca aí na sua apostila que eu vou ler junto com você aqui, tá? Ó, os deputados do terceiro estado se recusaram a obedecer. Instalaram-se em outra sala e instauraram uma Assembleia Nacional Constituinte. A intenção era manter a reunião até que fosse criada uma nova Constituição de leis para o reino. A formação da Assembleia Constituinte marcou o primeiro passo rumo à dissolução do absolutismo. Volta aqui comigo. Está entendendo tudo o que está acontecendo, né? Então, olha, a situação social era caótica, a situação econômica era caótica, o primeiro e o segundo estado não queriam contribuir com as questões dos impostos, então a gente pode dizer que houve uma desigualdade social. Por isso que, inspirado nos lemas iluministas, a gente vai ter vários pensadores, que eu vou falar alguns para vocês aqui. O Voltaire, o Montesquieu, o John Locke, o Immanuel Kant e o Rousseau. Eles vão pregar essa ideia de igualdade, mas também de liberdade. Montesquieu ele vai propor que a sociedade não deveria ser governada por apenas uma pessoa e que esse poder dessa pessoa fosse absoluto. Ele vai propor que a sociedade seja dividida que seja dividida em 3 partes, tá? Os poderes sejam divididos em 3 partes. Ok? Me perdi aqui um pouquinho. O primeiro poder seria o poder executivo, o segundo poder seria o poder legislativo e o terceiro o judiciário, ou a ordem é indiferente. Porém, a ideia principal de Montesquieu é que o poder não ficasse concentrado em uma única pessoa. Dessa maneira, um poder fiscalizaria o outro e haveria uma harmonia maior, evitando essa desigualdade que existia. Ok? A gente também vai ter outros filósofos como o John Locke, que vai defender o direito à propriedade. A gente vai ter filósofos como o Rousseau, que vão criticar a propriedade, dizendo que ela é a causa da desigualdade social. Ou seja, nós temos várias ideias que vão contra esse antigo regime, essa antiga sociedade estamental que eu estou te falando. Vários desses revolucionários, vários desses burgueses e das pessoas que faziam parte do terceiro estado, eles vão aderir a essas ideias e vão se implementar delas e vão utilizar elas para fundamentar esse movimento social. É por isso que lá no começo da aula eu te mostrei a imagem da Mariane carregando a bandeira, né, e dizendo ali que o lema da revolução é liberdade, igualdade e fraternidade. Porque são esses 3 pilares que vão conduzir essas pessoas que estão descontentes com o sistema político da época a irem em busca dos seus direitos. Ok? Agora, para a gente estar caminhando aqui no finalzinho dessa
nessa aula, eu vou te falar sobre a primeira fase da Revolução. Na sua apostila está escrito assim, fases da Revolução, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre a primeira, que foi o que aconteceu depois da Assembleia Nacional Constituinte. Para isso, eu vou te falar aqui algumas decisões que eles tomaram, tá? Está marcado em tópicos para você. Então, o interesse e os objetivos eram o seguinte, a extinção da divisão da sociedade por ordens, né, essa sociedade estamental, a igualdade do pagamento dos impostos, aquilo que tinha sido levantado lá nos Estados Gerais, a adoção do casamento civil e do divórcio. Para um pouquinho, volta aqui que eu vou te explicar uma coisa importante. Naquela época, muitos nobres eles não podiam casar-se com burgueses, por exemplo. Se uma pessoa nasceu no terceiro estado, ela não tinha o direito de se casar com uma pessoa do segundo ou do primeiro estado. Ok? Isso porque a crença era que se a sociedade ela é estabelecida por Deus, qualquer mudança, qualquer mobilidade social era uma afronta a isso. Tá? E também os nobres não queriam ver esses burgueses ascendendo politicamente e socialmente. O que ocorre? Quando a gente tem aqui a Assembleia Nacional Constituinte, essa vai ser uma pauta. Também o divórcio era extremamente controlado pela Igreja Católica e praticamente proibido, tá? E é por isso que eles vão colocar o divórcio agora como uma questão civil, tá? Não voltado às questões religiosas. Você pode voltar aqui comigo nos tópicos, ok? A estatização e a venda de bens do clero para os nobres e os burgueses. A reestruturação da Constituição Civil do clero. Os clérigos passaram a ser funcionários do Estado. O poder executivo, o poder legislativo e os juízes passaram a ser eleitos pelo voto censitário. Para de novo um pouquinho e vem comigo aqui. O voto censitário era um voto por pessoas, porém não era todo mundo na sociedade que participava desse voto. Eram pequenos grupos. Ok? Mas a gente já tem uma grande mudança. Por quê? Antes, o voto era pelos estados gerais. Então, cada estado tinha direito a um voto. O terceiro estado sempre saía prejudicado. Então, o que ele busca agora? Que cada pessoa tivesse ali o seu direito ao seu voto. Porém, eu te ressalto que não era toda a sociedade que passou a votar. Ok? Pode voltar aqui comigo nos tópicos. A promulgação em 26 de agosto de 1789 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual expressava os ideais iluministas da época. Volta aqui comigo. Nesse momento aqui, é bem importante você saber que é o nascimento dos direitos humanos, tá? Porque muitas pessoas, no período da Revolução, eram perseguidas, eram presas, às vezes pelas suas ideias, ou porque não havia liberdade de expressão. Eu vou te falar o marco do início da Revolução Industrial, que é a tomada da Bastilha. Eu vou colocar aqui para você até a imagem da Bastilha. Só me dá um tempinho aqui para eu procurar aonde que eu tenho aqui uma Bastilha. Ok, achei. Observe aqui comigo. Essa é a Bastilha. A Bastilha era uma prisão, tá? Em uma das partes dela era também guardado armamentos, o que a gente chama de casa de pólvora, e em uma das partes ficavam presos políticos. Ele era um grande símbolo da autoridade do monarca, do rei, do Luís XVI, sobre a sociedade. Então, como marco desse movimento, os revolucionários vão decidir invadir a Bastilha, vão tomar os armamentos e libertar os presos políticos. E vão, como mostra a imagem ali, destruir a Bastilha, ok? Esse fato marcou o início da Revolução Francesa. Volta aqui comigo, eu sei que tem bastante coisa, eu falei, talvez você está pensando, professor, muita coisa. Tá, mas calma, está dividido em aula 1 e aula 2. Agora, para você fixar melhor esses conhecimentos, eu vou passar uma atividade para você, que eu vou retomar na aula 2, ok? Você pode realizar as atividades da página 636, 636. É interessante você fazer a atividade número 1, da página 637, a atividade número 2 e número 3, ok? Eu agradeço a sua atenção, eu espero que você tenha gostado da sua aula. Eu sou o professor Fernando e até a próxima.